no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Quem abriu, diga amém. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Até aqui, irmãos. A palavra nos fala que o próprio Jesus, ele ensinava no sábado em uma das sinagogas. Todos nós sabemos que Jesus, ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele cuidava daqueles que eram os seus filhos, os seus escolhidos, que é toda a humanidade, todo o ser humano à face da terra. Jesus, ele fazia tudo aquilo que ele podia para que, enquanto ele ministrasse a palavra do Senhor, enquanto ele ensinasse a palavra vinda diretamente do céu, vinda diretamente do trono de Deus, ele pudesse levar o maior número de almas para perto dele. O maior número de almas fossem resgatadas, fossem salvas. O maior número de milagres eles fossem operados para que o povo ele pudesse assistir às maravilhas, ele pudesse assistir aos milagres e acreditar em definitivo que a palavra do Senhor ela tinha poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E num dos dias em que o Senhor Jesus ele ensinava numa das sinagogas, onde com certeza naquela sinagoga as multidões sempre acompanhavam Jesus, as multidões sempre acompanhavam o Mestre, sempre acompanhavam o nosso Deus, aquele que se despiu da sua glória e se tornou homem apenas para nos ajudar, apenas para nos abençoar. E as multidões estavam agora ali à sua frente, a multidão estava ali à sua frente numa das sinagogas e estava ali no meio daquele lugar, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E aquele espírito de enfermidade era uma curvatura na sua coluna, onde ela só conseguiria enxergar para os seus pés, só conseguiria enxergar para o chão. Era uma mulher que era discriminada pela própria sociedade. Era uma mulher, como todos nós sabemos, as mulheres naquele tempo, elas ficavam no final da sinagoga, porque não se poderiam misturar tanto com os homens. Mas era uma mulher com uma enfermidade. Sendo homem com enfermidade já era algo de extraordinário, já era afastado da sociedade. Imaginemos nós uma mulher ao qual tinha uma enfermidade por 18 anos, onde todos olhavam para ela, onde todos a discriminavam. Uma sociedade, vivendo em uma sociedade em que a hipocrisia ela era latente, assim como é em muitos casos ainda no nosso tempo, onde pessoas que têm enfermidades, elas são discriminadas, onde a hipocrisia, ela se fazia real, onde ela era real, onde a hipocrisia, meus queridos irmãos, e a ignorância do próprio ser humano, que leva à própria fraqueza, que leva à própria desobediência, onde os filhos que muitas das vezes estavam dentro dos próprios templos, dentro dos próprios santuários, dentro das próprias sinagogas, eram insensatos, eram sem brilho, eram sem amor. Homens que estavam dentro das sinagogas, mas criticavam aqueles que estavam enfermos. Meus irmãos, ainda hoje, homens e mulheres que estão enfermos, homens e mulheres que estão doentes, não só fisicamente, homens e mulheres que são pobres, homens e mulheres que são discriminados, homens e mulheres que muitas das vezes estão desempregados, homens e mulheres em que a sua família muitas das vezes não é aquela ao qual a desejada pelo próprio Deus, não é aquela ao qual estamos habituados a ver no dia
dia a dia, mas em muitos lugares, em muitas sinagogas, em muitos templos, em muitos santuários, muitas dessas pessoas, irmãos, ainda hoje são discriminados. Porquê, irmãos? Porque não têm, homens e mulheres, ainda não têm o verdadeiro amor no seu coração, ainda não têm Jesus, a verdadeira palavra plantada no seu coração. É por isso que nós olhamos para esta mulher e vimos, irmãos, a força que ela tinha, a força que aquela mulher ela tinha ao ir por 18 anos para uma sinagoga. E aqui vimos, irmãos, a resistência, aqui vimos a coragem de uma mulher que por 18 anos ela vai ao templo, quem sabe, e à quinta-feira ao culto de intercessão, quem sabe ir ao sábado, por muitas vezes ouvir o culto de ensino, quem sabe por muitas vezes ir aos domingos e à terça-feira. Por 18 anos, com certeza, a Bíblia não nos afirma, a Bíblia não nos fala sobre esses factos, mas por muitas vezes aquela mulher, ela ia para aquele templo em busca de uma cura, em busca de algo diferente. Meu Deus, quando ela ia para o culto, com certeza ela dizia: Senhor, me cura, Senhor, me liberta desta enfermidade, Senhor, me torna normal. Mas, meus irmãos, quantas das vezes existem homens e mulheres doentes no nosso meio que vêm à procura de uma cura por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos e ocultamente, sem ninguém saber, sem se manifestarem, estão ali à procura não de uma cura de homem, mas estão ali à procura de uma cura vinda diretamente do trono de Deus. Esta mulher, ela resistia ao tempo, ela resistia às adversidades, ela resistia à dor, irmãos. Esta mulher, meus irmãos, ela procurava algo diferente. Esta mulher, ela nunca desistiu. Esta mulher, por muito doente que ela se sentisse, por muita dor que ela sentisse, por a sua grande enfermidade, por ser tão discriminada diante da sociedade, quem sabe diante da sua família, mas no entanto, ela via em Jesus a única cura possível. Era por isso, irmãos, que ela continuava a ir à sinagoga, que ela continuava a ir ali para adorar. Mas quem sabe, irmãos, estando ela sentada em uma cadeira, ou quem sabe estando ela em pé, atrás daquela sinagoga, por trás daquela multidão, ela olhando sempre para os seus pés, sempre amargurada, sempre angustiada, ela estava sempre ali com certeza a pedir ao Senhor: Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, me liberta, Senhor, manifesta a tua cura sobre a minha vida. Quem sabe, irmão, estão pessoas no nosso meio, quem sabe estão pessoas através da internet a ver e a ouvir esta palavra. Quem sabe você tem uma enfermidade no seu coração, na sua alma, porque a enfermidade muitas das vezes ela não é só física, a enfermidade muitas das vezes ela é espiritual. Quem sabe você tem uma doença física ao qual já está desenganado dos médicos. Quem sabe você tem algo ao qual precisa de resolver. Quem sabe uma causa impossível para o homem, mas Deus manda-te dizer nesta noite que essa enfermidade ela vai ser curada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, aquela mulher, nós aprendemos muitas coisas com esta mulher. Aquela mulher, ela nunca desistiu de ir ao templo. Ela tinha uma enfermidade por 18 anos. E ela nunca desistiu de procurar o Senhor. Ela nunca desistiu de procurar o seu milagre. Quantos irmãos nós já vimos e assistimos que desistem durante a caminhada? Porque não são curados no primeiro dia, não são curados no primeiro mês. Esta mulher, ela aguentou durante 18 anos. 18 anos ela estava enferma. 18 anos ela nunca desistiu. 18 anos ela caminhou para o santuário. 18 anos ela era discriminada, conforme já disse aqui tantas vezes. 18 anos olhavam para ela e quem sabe olhava de lado. 18 anos, irmãos, com uma enfermidade. Mas 18 anos firme aos pés de Jesus, a procurar a bênção do Senhor. Aquela mulher não se importava com as vozes contrárias. Aquela mulher, com certeza, quando ela passava pela sinagoga, ouvia-o murmurar.
o murmurar de muitos que não desejam homens enfermos dentro das igrejas. Existem igrejas por aí, irmãos, em que a enfermidade, quando alguém entra enfermo, com certeza, a pessoa ainda hoje, nos dias de hoje, é discriminada, irmãos. Quantas das vezes aquela mulher lá adentrava e ouvia vozes contraditórias. O que esta mulher vem fazer aqui? O que é que ela vem fazer aqui durante 18 anos? Por que é que ela vem outra vez para o templo? Ela vem para o templo porque ela vem buscar ao Senhor. Ela vem para o templo porque ela vem adorar a Deus. Ela vem para o templo porque vem buscar algo diferente. Ela vem buscar uma cura. Irmãos, ela vem buscar algo de diferente. Ela vem buscar a própria palavra do Senhor. A única que cura, a única que salva, a única que liberta, a única que resgata, a única que transforma, a única que traz vida. A única, irmãos. Aquela mulher, irmãos, ela nunca desistiu da sua vida. Às vezes, ao falarmos isto dentro das próprias igrejas, e nós, ao ouvirmos notícias, conforme foi falado aqui há uma semana, pastores que desistem da sua própria vida, homens e mulheres que têm uma enfermidade, uma dor física, e se suicidam, homens e mulheres que desistem do seu casamento, por causa às vezes de uma zanga de 30 segundos e desistem do seu próprio casamento. Filhos que abandonam a paz e colocam-nos em lares e deixam-nos à morte, ao seu belo prazer. Homens que são presos e são esquecidos por todos os familiares, por todos os amigos. É como se aquele homem nunca tivesse um amigo. Homens que estão no leito, muitas vezes de morte, ou quem sabe estão no leito de um hospital e são esquecidos por a própria sociedade. São esquecidos muitas das vezes por homens que se dizem amar a Deus. Quantas das vezes, irmãos, essas próprias palavras, esses próprios atos, essas próprias atitudes levam homens e mulheres a desistir. Esta mulher, durante 18 anos, ela nunca desistiu. Homens, jovens, que desistem da sua própria vida, da sua própria existência. Irmãos, tinha cerca de 20 anos de idade, um primo meu tinha uma empresa de transportes. E esse jovem, um dia, o pai tinha uma arma dentro de casa, uma pistola. E esse jovem, só porque o negócio não correu bem, durante alguns meses, ele coloca a arma na sua cabeça e se suicidou. Um outro primo meu, anos mais tarde, com um bom emprego na Marinha, um belíssimo emprego, só porque por momentos se chateou dentro de casa, tentou o suicídio. Massa encefálica caiu sobre a mesa, onde ele, também com uma pistola, e ficou cego para o resto da vida. A sua vida foi completamente transformada. Ficou com o seu tino, mas ficou completamente transformada. Eu estou a dar exemplos dentro da minha casa, dentro da minha família. Um outro primo, ele um dia agarra numa caçadeira, zanga-se com a esposa, mata e se suicida. Agora eu vos digo, quando nós olhamos para a sociedade, nós analisamos casos que também nós conhecemos, às vezes dentro da nossa própria família, às vezes dentro da nossa própria casa, amigos, conhecidos, homens que desistem por nada, homens que morrem por causa das drogas, como muitos amigos meus, eu vi morrer por causa das drogas, por causa da SIDA, da AIDS, por causa de coisas tão pequenas, tão banais, desistem da sua própria vida. Olhem para a força desta mulher que durante 18 anos, em uma sociedade difícil, ela nunca deixou de servir, ela nunca deixou de buscar, ela nunca deixou de acreditar. Acredita, meu irmão, acredita que Deus salva, acredita que Deus cura, acredita que Deus liberta, acredita, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus vai te curar dessa tua enfermidade. Seja ela qual for, irmãos, nunca deveremos desistir. Nunca deveremos desistir. Sempre nos deveremos opor à enfermidade, à maldade, através da palavra do Senhor, através do amor de Cristo.
através de tudo aquilo que Ele nos tem doado para nós, a sua própria vida, Ele doou para cada um de nós, irmãos. Meus queridos, esta mulher estava dentro do santuário, dentro da sinagoga. A multidão, ela não estava a ver aquela mulher. Talvez esteja aqui alguém dentro que o homem, o ser humano, com o seu olho clínico, ele não consegue ver você. Talvez você esteja na sua casa, com o seu pai, a sua mãe, não esteja a ver o seu problema, não esteja a ver a sua dificuldade. Talvez você esteja trancado em um quarto e o seu pai e a sua mãe, eles não conseguem analisar o que vai na sua mente. Ou quem sabe o seu pai depressivo, a sua mãe depressiva, quem sabe um amigo, um patrão, quem sabe alguém que é do seu círculo de amigos. Mas saiba de uma coisa, o homem não vê, mas Jesus, Ele está sempre atento. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher, ela estava a ser observada. E disse Jesus, e vendo-a a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando a multidão não te vê, Jesus está a te observar e vai te chamar, irmãos. A multidão, irmãos, ela pode nunca te ver. Geralmente no meio da multidão é quando existem pessoas depressivas ao nosso redor, às vezes ao nosso lado. Às vezes no meio da multidão está alguém muito angustiado. Às vezes no meio da multidão está alguém aflito, desesperado. Às vezes no meio da multidão está alguém em sofrimento atroz, irmãos. E no meio da multidão, quando essas pessoas estão a sofrer, é quando a agonia ainda é maior, é quando o sofrimento ainda é maior. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus manda te dizer nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que a multidão ela não te vê, mas Jesus, Ele está-te a ver neste momento. E quando Ele te vir, Ele vai dizer: vem para mim, minha filha. E quando chegar perto de ti, Ele vai dizer: a tua enfermidade está curada. Acredite, irmão. A enfermidade ela tem várias vertentes, irmãos. Quantas das vezes essa enfermidade não é a doença que está a assolar o nosso corpo, é a doença que está a corroer muitas das vezes a nossa alma. A doença que corrói muitas vezes a nossa própria existência e questionamos o porquê de estarmos aqui, o porquê de estarmos em um qualquer lugar. Mas saiba de uma coisa, irmãos, seja aqui na sinagoga, seja num templo, num santuário de Deus, no meio da multidão, seja na rua, numa viela, seja no seu próprio trabalho, Deus manda-te dizer nesta noite que Jesus, Ele está de olhos postos em ti. E Ele manda-te dizer, irmãos, que a tua enfermidade ela está curada. O teu passado foi completamente sanado. A tua dificuldade ela desapareceu, ela foi extirpada, porque Jesus, Ele tem um propósito para a tua vida, irmãos. Jesus, Ele tem um propósito com a palavra dEle próprio. Jesus, irmãos, Ele sempre tem um propósito para aqueles que efetivamente ouvem a voz do Senhor. Às vezes ouvimos a palavra do Senhor e nunca, às vezes não ligamos à palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, mais à frente, quando você ouve o Senhor, quando você obedece ao Senhor, como esta mulher, 18 anos enferma, ela obedeceu ao Senhor, sempre caminhava em direção à sinagoga, ou seja, ao santuário, sempre caminhava ali para aquele lugar, ouvia pastores, ouvia presbíteros, ouvia evangelistas, mas naquele dia não estava ali um homem qualquer, naquele dia estava ali Jesus a pregar a palavra do Senhor. Estava ali Jesus, irmãos. Estava ali Jesus a pregar a palavra do Senhor. O próprio Deus estava a pregar ali para aquela mulher. E o próprio Deus impôs as mãos sobre aquela mulher e a curou. E a enfermidade saiu, foi curada. E a partir dali viveu uma vida normal, uma vida de alegria, uma vida que, para servir a Deus, irmão, quando você for curado daquilo que for, de que situação lhe acontecer ao longo da vida, sempre agradeça a Deus. Não faça como aqueles 10 leprosos. Eram 10 e só o estrangeiro é que foi agradecer a Jesus.
O estrangeiro, que vergonha! Não foram os da casa dele, não foram os que andavam perto dele, sempre ali a tocar na orga dele. Foi um estrangeiro que foi agradecer a ele. Não faça como aqueles ingratos. Façamos como aquele homem que era estrangeiro, mas foi agradecer ao Senhor. Façamos como esta mulher, que ela sempre, determinantemente, ela propôs no seu coração: eu vou ali, vou alcançar a minha vitória. Eu vou ali à casa de oração, eu vou alcançar a minha vitória. Eu vou ali ouvir a palavra, eu vou ali ouvir o louvor. Eu vou ali agradecer a Deus, eu vou ali louvar. Eu vou ali pregar, eu vou ali fazer seja o que for. Mas Deus, Ele vai trazer a vitória para a minha vida. Meus queridos, esta foi a palavra que Deus hoje trouxe para os nossos corações. Neste momento eu queria chamar aqui o nosso querido pastor presidente.